Fala, time, estamos começando mais GWF Podcast. Eu sou o Diego e hoje estamos aqui para falar de um assunto muito importante e uma hora ou outra vai acontecer na vida de todo mundo, é nutrição na terceira idade. E para isso trouxemos aqui um fisioterapeuta e nutricionista, Roberto Linhares. Pode se apresentar pra gente? Ô, tá tudo jóia, boa tarde, Diego, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, é um prazer muito grande pra gente estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante, né, que é a nutrição na terceira idade, né. Vamos falar um pouquinho aí sobre as modificações fisiológicas no processo de envelhecimento, né, e o que vai acarretar aí a importância do foco de uma nutrição específica aí para essa classe de pessoas que têm crescido grandemente aqui no nosso Brasil, né? O Brasil está se tornando cada vez mais idoso, né? Uma população de idosos aumentando de forma bem acelerada e vai ser interessante o pessoal aí aprender um pouquinho sobre essa importância aí da alimentação focada aí na terceira idade. Agora, para começar assim, um geralzão. Por que a galera da terceira idade deve procurar um nutricionista? Rapaz, é o seguinte, quando a gente começa no processo de envelhecimento, ele envolve bastante alterações fisiológicas. A gente chama isso do processo de senescência. O processo de senescência é o processo de envelhecimento natural que todo ser humano vai passar por ele, né? E especificamente depois dos 40 anos, nós já vamos começando a ter algumas alterações aí. Uma coisa que é bastante grave aí na terceira idade, né? Depois dos 40 anos, a gente vai começar num processo de sarcopenia, que é a perda de massa muscular. E a gente sabe que a sarcopenia é uma doença, né? Ocorrente aí do início da terceira idade, que vai fazer com que a gente vai catabolizando nossos músculos. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né? Que conforme os anos vão passando, cada vez nós vamos ter menos massa muscular. E dentro do nosso esqueleto humano, a gente sabe que o tecido muscular é um tecido móvel, né? Ele é responsável pela nossa locomoção. E quanto menos músculos, maior dificuldade de locomoção, maior dificuldade para a realização das atividades de vida diária. Então a gente precisa entender que é importante se alimentar bem. Não é o foco nós falarmos sobre a atividade física na terceira idade, a gente pode até falar um pouquinho, mas não estamos aqui para especificamente isso, mas é importante, né? A alimentação adequada, né? E uma prática de atividade física existida vai fazer com que essa pessoa, esse futuro idoso, ele esteja bem, né? Condicionado, tenha uma quantidade significativa de massa muscular para ele ter longevidade funcional, que a gente fala, né? Que quem não quer envelhecer, né, pessoal? Nós queremos envelhecer, mas funcional, né? Podendo levantar de uma cadeira, de um sofá, né? Dirigir o nosso carro, ir no supermercado, carregar os nossos filhos, os nossos netos no colo, né? Então, é isso que a gente quer, né? Ter saúde, longevidade, mas com saúde. Não, perfeito. É isso que a galera às vezes confunde, né? Acho que longevidade é viver bastante, mas é conseguir viver bastante bem. Viver bem, exatamente. Porque senão eu acho que a vida acaba que não tenha muito sentido, né? Você terminar a vida em cima de uma cama ou totalmente dependente, né? Em algum momento da nossa vida, é claro que nós vamos ter que, né? Vamos ficar um pouco dependente, né? Mas o importante é você conseguir postergar isso, né? O quanto mais, né? Uhum. Ter a independência, eu acho que é essencial na vida de qualquer ser humano. Assim, com essas mudanças fisiológicas que vão acontecendo tudo ao decorrer do envelhecimento, igual você falou, ainda mais depois dos 40 anos, fala um pouquinho, tipo assim, como a alimentação influencia nisso. É lógico que muitas coisas, hormônios, tudo vai começar a cair, mas o quão vai ser importante aquela alimentação para reduzir o máximo possível esses danos, né? Porque, querendo ou não, a velhice chega para todo mundo, vai ter consequências, só que enquanto menos consequências, melhor. Sim. A gente observa no processo de senescência, que é o processo de envelhecimento natural, que vão passar a existir no nosso corpo muitas alterações e modificações fisiológicas do processo de envelhecimento. Então, tudo no nosso corpo envelhece. Nós vamos ter alterações das papilas gustativas, nós vamos ter diminuição do nosso metabolismo,
diminuição da capacidade cognitiva, vamos ter diminuição da questão da digestão, né, da velocidade de digestão. Então, o paciente idoso, ele vai ficando um pouco mais inapetente para muitas coisas, né? Eu observo na prática clínica que, né, e os estudos também, que ele não vai... Ele vai perdendo aquele prazer de refeições salgadas. Ele vai ficando mais tendencioso a refeições doces. Ele não gosta muito de proteína sólida, carne. Não gosta de comer carne de vaca, nem de peixe, nem de porco. Ele vai ficando mais... É mais prazeroso para ele as refeições mais adocicadas, né? Então a gente vê que isso faz parte do contexto fisiológico. Por quê? Porque se ele come um pedaço de carne, se ele come uma proteína sólida, ele vai demorar mais tempo para digerir isso daí, né? Porque é menos produção de suco gástrico. Então ele tem que fazer uma refeição mais fracionada, com poucos volumes e mais fracionada ao longo do dia. Então tudo isso vai acarretando alguma dificuldade na questão da alimentação, né? Acaba... Ingestão de proteína para ele que é essencial, né? Porque se ele está entrando num processo de sarcopenia e ele não ingere proteína, às vezes ele tem uma vida sedentária, já não gosta de praticar atividade física, então esse idoso ele vai perder muita massa muscular, né? Esse paciente idoso. Então ele precisa ter essa consciência. E dentro da nutrição, né, específica da terceira idade, né, que é uma das minhas áreas de estudo também, né, que eu termino minha pós-graduação agora, esse semestre, a gente estuda muito isso daí, né? Porque é diferente quando você vai fazer uma anamnese de um paciente idoso, né? Considerando as comorbidades que ele tem, você vai ter que fazer um apanhado geral, né? Uma coisa que dificulta muito também neles é a questão da arcada dentária, né? Porque eles vão perdendo dente, alguns usam prótese, né? Que é a dentadura. E ele tem a dificuldade de mastigação, né? Então, assim, a textura do alimento, o tipo de alimento que você vai proporcionar para ele, né? Ele fica muito seletivo. Então, se você tiver aquela visão mais, talvez, propor um plano alimentar para ele, como se fosse propor para uma pessoa jovem, né? Uma pessoa mais nova, é totalmente diferente, né? Porque o cara vai aceitar... Ele vai tentar fazer. Agora o idoso ele é um pouco mais difícil, né? Até dentro da psicologia da terceira idade também, você tem que ter um pouco de jogo de cintura ali para poder convencer ele, né? Ganhar a confiança dele para poder ter essa efetividade no tratamento, né? E muita gente às vezes fica nisso, né? Fala de proteína, pensa, pô... eu não vou ingerir muita proteína que eu não quero ganhar massa muscular, mas só de manter massa muscular é muito importante, né? Igual você falou aí, você conseguir dirigir. Pô, quantas pessoas hoje de 70, 80 anos conseguem dirigir, conseguem fazer uma caminhada? Poucas. Sim, sim. Então, hoje, o acesso à informação é muito grande, né? Porque nós temos, né, graças a Deus, e agradeço, acho muito interessante a iniciativa aí da GW, né, por esses podcasts, porque está trazendo temas enriquecedores para a população, né? Isso daqui não é uma questão só de marketing, isso daqui é uma questão de contribuição comunitária, né? Porque os assuntos que serão tratados aqui, né, é extensivo à população nesse sentido de trazer uma conscientização, né? E hoje a população tem muito acesso à informação. Antigamente os nossos pais, os nossos avós, eles não tinham tanto acesso assim. E a ciência também, ela vai se multiplicando, ela vai aprimorando, né? Então, cada dia nós temos coisa nova aparecendo aí de estudos, né? E isso é muito importante. Então, hoje nós temos... Eu lembro no meu tempo de faculdade, quando eu comecei a fazer fisioterapia, eu formei em 2014, mas comecei o curso em 2010 que eu comecei. Eu tinha um professor... Quem sabe ele até vai nos ouvir aí, e de geriatria, que é o Dr. Vitor Galhardo. Ele é um médico geriatra. Ele disse assim: olha, quem gostar de trabalhar com uma população idosa, no futuro vai se dar muito bem na questão profissional. Porque naquele tempo, né, a gente vai ver que no passado, em questão de demografia, nós tínhamos era como a população era no formato de uma pirâmide, porque a base era de crianças, né? O meio dessa pirâmide de adolescentes e a pontinha da pirâmide de idoso.
Então, com o passar dos anos, essa pirâmide ela se tornou em forma de um barril, né? Porque nós temos uma redução de crianças nascendo no Brasil, uma população de pessoas adultas maior no meio, né? Que é a largura do barril, e já largou a ponta também. E a tendência agora do mundo, não é só do Brasil, do mundo, é uma pirâmide invertida, né? São poucas crianças na ponta, adolescentes e jovens ali mediano e uma expansibilidade gigantesca, né, de pessoas idosas, né? Então a gente vai ver nas academias hoje aí que a galera da terceira idade tá antenado, né? E que seja para você isso daí, que a gente tá conversando aqui, porque a gente entra na academia, a gente tá vendo aí os vovô aí maromba, né? Puxando ferro, treinando, fazendo dieta, e isso é muito gratificante. É isso que deve fazer, né? Não pode parar, cara. Você tem que sair dessa zona de conforto, praticar atividade física, comer bem para você ter uma longevidade funcional, que é o que todo mundo quer, né? É chegar lá nos 100 anos e bem. Perfeito. Que antes esse tua academia, né, dieta, essas coisas, antes era muito ligado só pra, pô, quem quer ter um físico legal, algo assim, Exato. Mas, pô, você fala, quero uma longevidade, sem praticar exercício, sem se alimentar bem, é tipo assim, não combina, não tem como. É quase que, é impossível, vamos falar que é impossível. É porque hoje, antigamente tinha essa pegada muito da questão do shape, né? Quando a gente falava de suplemento, isso daí era para atletas, né? Usar whey protein, creatina, polivitamínico, né? Minerais. Pô, quem usa isso aí? Atleta, albumina. Mas a gente vê que hoje não é assim. E às vezes no consultório, conversando, né? Fazendo uma abordagem, uma anamnese nutricional com o paciente idoso, a gente vai explicar para ele da importância, né? Porque quando você fala para ele assim, você tem que usar, vamos colocar um whey protein na sua dieta, muitos deles nem sabem o que é. Aí você vai ter que explicar que é uma proteína extraída do soro do leite, de alto valor biológico, que é uma carne em pó, né? Que ele não vai, às vezes ele tem aquela inapetência de comer um bife, ele nem quer pensar em comer. Você vai falar para ele assim, ó, você precisa comer pelo menos aí um bife da palma do tamanho da mão durante o almoço e no jantar. Ele fala assim, não, esse aí eu não faço, eu não gosto de carne. Então eu falo assim, então vamos por uma proteína em pó, né? Um suplemento proteico em pó, que tem vários tipos de sabores. Você vai poder colocar num leite, misturar, né? Isso vai explicar para ele. Né, que é parecido como aquele quando a gente era criança, que a gente usava muito, né? Que é eu tomei muito, né? Que era a Meritene, quando eu era moleque. E o Sustagem também, que era utilizado, ainda existe no mercado, né? Só que não tem um teor proteico muito grande pela porção. Então a gente vai explicar para ele que entrando nesse suplemento vai auxiliar ele, né? Bater a sua meta proteica diária para que a sua massa muscular seja preservada, né? Isso para facilitar a vida dele. Igual você demais. tinha citado antes, que às vezes muitos ali tem problema com parte dentária, isso, aquilo, para mastigar uma carne, para digerir uma carne também fica complicado. Então vai facilitar bem nisso, né? Sim. Então facilita demais. E como eles já gostam de uma refeição mais doce, então o suplemento proteico, o whey protein aí no caso, ele cai como uma luva, né? Porque ele é muito versátil, ele é muito versátil. Você gosta de iogurte? Então você pode fazer ali, né, um iogurte caseiro e misturar um whey protein, né? Ou você já pode comprar um iogurte proteico, né, que já existe no mercado, várias marcas também. Então isso facilita bastante para ele, né? Então a gente vê que funciona bem. E como fisioterapeuta, né, porque também faço a reabilitação funcional de pacientes da terceira idade, né, eu tenho um público muito grande. Então eu observo que quando associa a atividade física com a dieta ajustada e personalizada para ele, os resultados são fantásticos. É que eu não posso, né, a gente até não dá para trazer alguns casos aqui, mas eu tenho casos aí de pacientes que estavam entrando na síndrome do imobilismo. A síndrome do imobilismo é a síndrome do paciente, é a fase terminal, né, da funcionalidade humana, porque ele já não consegue mais se locomover, né? Então ele cai na síndrome do imobilismo. Então ele vai ficar numa cadeira de roda, ou ele vai ficar em cima de uma cama, acamado, ele não consegue sair dali mais. Ele vai entrar num perfil de um paciente de extremo cuidado, de total dependência familiar ou dos cuidadores, né? E eu já tive paciente que estava praticamente na síndrome do imobilismo e junto com uma alimentação adequada
e uma reabilitação fisioterápica específica para ele, e a gente conseguiu reverter o quadro desse paciente. E a família fica assim, surpresa, né? Falou, poxa, o que aconteceu aí? Né? Se for pensar, nosso corpo é feito para se mover, né? Então não faz sentido. Paciente desnutrida no último grau, ela tinha passado por 2 cirurgias, ela tinha feito uma prótese de quadril, não tinha ficado muito legal. Depois foi preciso fazer uma revisão, né? Que é trocar ali a articulação do fêmur-acetabular. E ela era muito idosa e ela ficou muito desnutrida, então não tinha músculo, não tinha força para se manter em pé. Aí quando eu fiz essa avaliação, eu fui para fazer um atendimento fisioterápico. Mas quando eu vi o estado nutricional dela, eu falei, meu Deus, e conversei com a família, a gente precisa intervir aí, né? Urgentemente. E aí montamos um plano para ela estratégico ali de alimentação, porque ela tinha bastante inapetência também, dificuldade de comer. Cara, eu usei hipercalórico para ressuscitar aquela vozinha. De verdade, a gente usou ali e amassava com banana, o hipercalórico. Eu até doei para a família na época, eu acho que eu tinha comprado aqui com vocês aqui, para minha filha fazer dieta e ela não tinha gostado muito do sabor e tinha ficado lá em casa, lá mais de meio pacote. Aí eu peguei e levei para a família e falei assim, a gente vai entrar com esse produto aqui, calculei a dose, você vai amassar na banana e vai dar para ela comer aí 2, 3 vezes por dia. Ela gostava muito de banana, então quando amassava no meio da banana ali, ela comia com maior facilidade e ela foi ganhando peso, foi ganhando força e fisioterapia, exercício, né? E a gente conseguiu colocar essa paciente em pé de novo, cara. Ela tava na síndrome do imobilismo já. Uma junção de coisas, né? Tanto a fisioterapia com a nutrição ali pra conseguir... Por que eu falo pra eles assim, cara? Já passaram muitos educadores físicos aqui também, né? E é uma área que eu gosto muito também. Esse ano eu me formo em educação física, né? A 3ª graduação. E aí a gente sabe que o treino, né? O exercício físico, tanto a fisioterapia como o cara que tá lá na academia, o treino ele é catabólico. Então, você treina, você faz exercício físico... Vai ter benefício? Sim, mas você tem que pensar que aquele treino, ele está destruindo as suas fibras musculares. Ele está catabolizando a sua massa muscular. Então, se você treinar e não fizer dieta, então você não vai ter uma resposta fisiológica na hipertrofia. Porque se o treino é catabólico e a dieta e o sono é anabólico, então se você não dormir bem, né, que é uma coisa muito importante para quem está nos assistindo aí também, é a questão do sono, né? Sabe, futuramente a gente traga um amigo aqui que é especialista em sono para poder falar sobre isso. Esse impacto, né, de uma noite bem dormida na questão da performance do atleta, na recuperação de um paciente que é hospitalizado, né? O sono é muito importante, porque enquanto a gente está dormindo, a gente está fazendo esse reparo muscular. E se o nutriente não estiver entrando, então como é que você vai ter síntese proteica, né? Então uma coisa depende da outra, né? A gente chama dos pilares, né, da hipertrofia, né? Treino, a dieta, o descanso, né? Pelo menos esse tripé. Tem outras coisas mais, né? Para poder você ter um resultado satisfatório, né? Porque senão não vai evoluir, né? Então, na fisioterapia hoje, como, né, além de fisioterapeuta e nutricionista, né, eu consigo enxergar o paciente com esses outros olhos, porque a gente às vezes atende muito paciente aí politraumatizado e aí eu falo para eles assim, e você vai ver que ele tá sarcopênico, né? Ele tá catabolizando massa muscular. O tempo que ele tá acamado ali sem utilização do membro, que às vezes ele não pode dar uma descarga de peso, né? Quebrou a perna. Há 3 meses para pôr o pé no chão. E nisso a coxa dele, o membro ali tá atrofiando. E aí eu pergunto para ele aí, como é que tá a alimentação? Aí o cara tá comendo de manhã, tomando um café adoçado com o Toddzinho com bolacha maisena. Não tá entrando proteína. A hora do almoço o cara não come. À tarde também ele tá comendo a rosca da padaria com um café doce, né? Então, assim, você vai fazer um recordatório alimentar, você vai ver que a ingestão proteica, né, não é só do idoso, né, de todos os indivíduos é muito pobre em proteína, né? A grande maioria, ainda mais o público brasileiro, é meio que um padrão ingerir, acho que nem metade da proteína do que muito deveria, pouco, né? Então isso na terceira idade é muito importante, né? É importantíssimo. A gente vai ver hoje na literatura que é preconizado mais ou menos aí 1.0, 1.2, né, de proteína por quilo corporal no idoso, para ele poder ter uma manutenção dessa massa magra. Mas na prática clínica, eu gosto muito assim, quando a gente faz uma análise do perfil bioquímico também, porque o idoso ele acaba tendo muita comorbidade, né? Então quando você vai montar um planejamento, a pessoa mais jovem ela tem um pouco mais saúde. O paciente da terceira idade ele tem mais comorbidades, né? Então você vai ter que ver a história da patologia pregressa, vai ter que
vai ter que analisar o exame de sangue dele, não tem como, né? Porque às vezes ele tem uma função renal comprometida, né? Como é que você vai trabalhar com altos níveis de proteína no paciente renal, né? Então, assim, existe as diretrizes, né, da Sociedade Brasileira de Nefrologia também. Então, geralmente fica aí, né, em 1 grama quilo. Né, Isso para ser seguro, vamos dizer. Para ser seguro, para você não piorar o quadro, né? Uma boa hidratação também. Mas eu gosto, às vezes, quando o paciente está redondinho ali com os exames bioquímicos, eu já gosto mais de uma pegada mais esportiva mesmo, de deixar ali 1,6, às vezes até 2 gramas quilo de proteína ali, porque a gente vê que responde bem, né, nessa questão da reversão da sarcopenia, né? E também agora, falando da parte, a gente falou muito da parte corporal, vamos dizer, da parte muscular, tudo. E o tanto que influencia a parte da nutrição na saúde mental também, né, do idoso. Questão, tipo assim, pô, tem muitas doenças, igual esquizofrenia, Alzheimer, que é muito comum ser desenvolvido na terceira idade, é meio que padrão, assim. E o tanto que influencia esse tipo de negócio, que muitas coisas são desenvolvidas por falta de nutriente, dessa má alimentação que a gente tá falando que a maioria tem. Exatamente, né, porque tanto o paciente jovem como o paciente adulto, né, ou idoso, o nosso corpo ele precisa desses nutrientes, né? Então não é só pensar na questão dos macros, né? Que a gente às vezes fala muito em macro. A gente vê hoje aí a banalização da nutrição, né? Porque o pessoal acha que é só baixar um aplicativo e contar macro, contar caloria, né? Carbo, proteína e gordura. E as vitaminas e os minerais, né? Que são micronutrientes aí também, que são responsáveis pela regulação do nosso organismo. A gente vai observar muito na terceira idade, falando um pouco da senescência, do processo de envelhecimento natural, que esse idoso ele vai ter muito distúrbio vitamínico também. Por exemplo, depois dos 40 anos, a gente vai ter uma deficiência na produção de testosterona, né? Ou de estrogênio na mulher. Então, você vê que questões hormonais também vão impactar poderosamente a performance desse idoso. Porque a gente fala assim, bom, testo para o homem, a virilidade masculina, a manutenção da massa muscular, né, a potência sexual, que a maioria dos idosos fica preocupado também, né? E quem que não quer ter uma vida sexual feliz na terceira idade? Mas não é só isso a questão da testo, né? Eu falo para eles assim, uma baixa testo vai trazer também uma tendência para a osteoporose, porque é um hormônio que também é responsável pela manutenção da nossa massa óssea, né? Da densidade óssea. Então, às vezes, né, vai precisar tratar em conjunto, né, com o endócrino, ou às vezes o médico esportivo também, que manja bem dessa área, também fazer uma análise, para ele poder ter uma qualidade de vida melhor. Vamos falar de uma outra coisa também. Por exemplo, quando a gente fala de cognição, quando a gente fala de sistema nervoso central, a gente sabe muito bem que as vitaminas do complexo B são as vitaminas responsáveis pela saúde do sistema nervoso. E você vai dosar no paciente da terceira idade essa vitamina, a B12, e a maioria deles vão ter uma baixa da B12. E aí eu observo muito que quando o vozinho idoso, ele tá ali, às vezes com muita falha de memória, ele não tem quadro de Alzheimer e nem de demência senil, mas às vezes dá uma falhada, você vê que o sono dele tá ruim, e aí você dosa a B12 e a B12 tá baixa. E por que isso acontece? Porque quando nós envelhecemos, nós temos uma proteína dentro do estômago que chama fator intrínseco. Esse fator intrínseco, ele é uma proteína que se liga, né? Ela é responsável pela captação da B12. Então ela se liga na molécula de B12, e ela ajuda na absorção lá a nível do intestino delgado, na porção do ilho. Então, o idoso, ele tem essa queda do fator intrínseco. Então, por mais que ele faça a ingestão dos alimentos ricos em vitamina B12, né, ele não tem absorção. Então, se ele não absorve, ele vai ter uma deficiência. E aí, às vezes, que a gente fala um pouco da suplementação. Você que está nos assistindo aí, às vezes tem essa questão vamos falar assim, do preconceito da suplementação. Gente, é uma banalização, porque às vezes nem tudo a gente consegue extrair através do alimento. E a gente vê que na terceira idade, principalmente, a gente precisa suplementar, porque tem muita coisa que ele não consegue comer. E às vezes, mesmo conseguindo comer, ele não consegue absorver, né? Então, uma vitamina B12 que você prescreve pro paciente ali, às vezes, né, aquela sublingual que tem uma absorção melhor. E falou nessa parte mental, a creatina vai entrar muito nisso também, né? Creatina é terceira excelente, idade, cara. Depois da pandemia, tem estudos novos hoje, por exemplo. Antigamente se falava em creatina para atleta, né? Hoje a gente tem novos estudos
que vai provar que a creatina, além da manutenção da massa muscular na terceira idade, a recuperação após uma atividade física, também existem muitos estudos que correlacionam ela com a melhora da questão cognitiva e a prevenção das doenças demenciais. Então, hoje você vai ver que todo geriatra está prescrevendo creatina para os pacientes aí. Não só pensando na questão da performance, mas na questão cognitiva também. E todos os meus pacientes aí que têm indicação, eu também costumo prescrever. A gente sabe que responde bem, né? Então, pensar não só nos macronutrientes, você que é nutricionista e às vezes fica pensando só na proteína, carboidrato e lipídio. Não, tem que pensar na questão vitamínica também. Vamos falar aí, por exemplo, a questão da osteoporose. Além de uma baixa de testosterona, nós vamos ter também a questão às vezes, uma baixa ingestão do cálcio, né? Uma deficiência de vitamina D, porque às vezes ele está consumindo cálcio, mas não tem vitamina D suficiente para puxar esse cálcio, né, para dentro do osso. Então, você precisa analisar todos os contextos, né? Vamos falar da vitamina A, responsável pela acuidade visual do idoso, né? Vamos falar da vitamina E também, de antioxidante. Vamos falar da vitamina C, importantíssima também para a síntese de colágeno, porque já tem uma pele fragilizada, né? Conforme a gente vai envelhecendo, vai ficando aquela pele sensível. Tem idoso que só de você pegar nele assim já rasga. Ele tem aquela pele, vai perdendo a elastina, vai perdendo colágeno, então aquela pele muito sensível. Então, qual micronutriente que é responsável pela síntese de colágeno? Além de uma boa ingestão proteica da dieta, né, um aporte otimizado de vitamina C vai favorecer essa síntese de colágeno. Então a gente tem que pensar nos micro também, né, e fazer um estudo bioquímico dele para ver o que precisa ajustar, né? E aí às vezes precisa de suplementação. Você vai começar sempre pela dieta, lógico. Dieta primordial. Extrair aquilo que o nosso corpo precisa através do alimento. O suplemento, o próprio nome já fala, né? Suplementar aquilo que talvez a alimentação não venha proporcionar para ele. O suplemento vai facilitar aquela dieta que você quer passar. Facilita demais, né? Porque às vezes você vai colocar lá umas laranjas pro vozinho, né? Chupar ali, né? Se ele for um cara diabético, como é que você vai ficar prescrevendo suco de laranja para ele tomar com alta concentração de frutose, né? Vai aumentar o índice glicêmico. Então, às vezes, ali prescrever para ele ali um suplemento de vitamina C, né? O idoso tem muito problema também, que a gente observa, né? Na questão da imunidade, né? Porque tudo envelhece, as células de defesa também vão diminuindo. Então, se você associa um zinco, uma vitamina C ali, um mineral, né? O zinco, você melhora, e a vitamina D, você melhora a questão imunológica dele, né? Porque se ele pega uma infecção, ele não tem resposta imune para combater, né, às vezes aquele germe. Então, se tiver otimizado, você melhora bastante, né? Você vai ver um idoso aí que às vezes demora muito tempo para pegar um resfriado, né? E ele fica o organismo mais turbinado, né? Então a gente tem que pensar em todos esses contextos. É uma bola de neve, né? Tudo. Tanto na piora, vamos dizer que muitos ali, a saúde mental não tá legal, aí acaba N coisas juntando ali e vai só em decadência, e na melhora também. Você falou aí, quando pega uma dieta, não é pra melhorar uma coisa só. Pra melhorar, às vezes, todos os quesitos, que muitos têm esse preconceito, tipo assim, eu não estou dormindo bem. Aí não consegue interligar isso com uma boa alimentação. Exato. Que é coisa que tá totalmente ligada uma com a outra. Eles têm muito, né? Eles apresentam essas questão que a gente falou da digestão, fica muito diminuída, né? Se o jovem hoje a gente bate um pratão de comida aí, ou um atleta que tá num off, ele come, é rápido, ele digere, né? Agora o idoso, um pouquinho que ele comeu ali vai demorar muito para digerir. Então, para ele bater a meta proteica diária, vai ter dificuldade, né? E para ele ingerir aqueles alimentos, então você tem que fracionar mais a dieta. Você tem que trabalhar com os alimentos que realmente ele gosta, né? Porque nutrição envolve isso também, né? A gente já aprende na faculdade que nutrição envolve questões culturais, socioeconômicas, envolve questões religiosas também, né? Eu vou pegar um judeu para atender, eu vou prescrever carne de porco na dieta, ele não vai comer. E se o cara não tem dinheiro também, a questão econômica, né? Eu vou prescrever salmão para ele comer, mas será que ele tem dinheiro para comprar salmão? Né? Então tem as preferências alimentares, culturais, né? Cada região do país a pessoa costuma comer uma coisa, né? Uma coisa ele gosta, outra coisa ele não gosta. Se for pensar, um exemplo, ainda mais que idoso, às vezes a pessoa tá 60 anos comendo meio que um padrão no café da manhã. No café da manhã não tiro meu pão e meu café. Aí você vai chegar lá, ele vai pisar no nutricionista a primeira vez e vai falar que não vai comer uma coisa que ele há 60 anos tá fazendo. Ele não vai querer voltar. Não. Porque ele já tem aquela pegada, né? E aí você tem que explicar pra ele. Às vezes ele tá com dislipidemia, né? Ele tá com alterações bioquímicas ali.
E às vezes é aquele caboclo da roça, né? Porque a gente atende públicos de tudo quanto é lugar. E ele gosta de uma comida feita na banha de porco, né? E bastante gordura saturada. Ele gosta de comer um torresmo. Então você tem que ir meio que devagar explicando pra ele ali. Mas não fazer mudanças drásticas, né? Você fazer uma reeducação alimentar. E convencendo ele. Convencendo aos poucos, vai tirando aos poucos. Aí ele vai vendo essas modificações também. Né? Então, e tem tudo isso, né? Na questão aí da nutrição aí da terceira idade. Mas é muito satisfatório porque a gente vê o resultado, né? Quando ele começa a comer direitinho. E pra gente que atua nessa área, né? O especialista da nutrição do idoso aí, que é uma área que eu gosto muito, o paciente ele é um pacote, né? É uma surpresa ali quando você tá avaliando. Que às vezes você fala assim, pô, ele tá desnutrido. E eu preciso fazer com que ele ganhe peso. Esse tempo atrás eu atendi uma paciente assim, e uma paciente desnutrida e precisava ganhar peso. Aí você fala assim, pô, eu tenho que oferecer calorias pra ela, certo? Beleza. Como é que eu vou engordar o paciente? Superávit calórico. Mas aí na hora que você vai fazer o cálculo do superávit, né? Calculei o GET, calculei o superávit calórico, aí agora eu vou fazer a distribuição dos macros. Aí você fala assim, beleza, vou colocar ali a proteína aqui, que é o consenso, mas aí você vê o exame, pô, paciente com insuficiência renal. Aí fala assim, aí você fica com a mão atada, né? Eu não posso colocar muita proteína, então eu vou pro carbo, mas você vai ver o paciente diabético. Aí você vai colocar carbo, aí você fala assim, então eu vou pra gordura, vou colocar, né? Vou deixar a proteína ali, mais ali no limite superior, vou maneirar nos carbos e vou pra gordura. Aí você fala assim, aí você vai ver o exame do paciente, o paciente é dislipidêmico. Aí você não sabe onde que você vai trabalhar ali. Mas por isso que você tem que entender bastante da fisiologia, do contexto. Eu consegui, uma paciente que tinha perdido aí uns 10 quilos aí na pandemia, ela tava bem fragilizada mesmo também. E ela é esse pacote aí, a gente brinca, né? O tratado de clínica médica, né? Ela tem tudo, ela tem insuficiência cardíaca, ela tem marca-passo, ela tem insuficiência renal, ela é diabética, insulina dependente, ela é dislipidêmica. Aí você fala, e agora, cara? O que eu vou fazer? Correr pra onde? Eu vou correr pra onde? Mas aí a gente vai usando as estratégias, né? Aí na hora de colocar um whey, paciente hipertenso, aí você tem que escolher usar um whey protein de baixo sódio. Aí você tem que ficar atento a tudo, né? Quantidade de sódio que tá entrando. Aí você vai colocar uns carbos mais complexos na dieta dela, só que ela é diabética, aí você tem que... Né, toda a dieta tem que ter a proteína ali, porque na hora que fizer a mistura ali, a absorção não vai fazer pico de insulina. Aí você tem que entrar com uma fibra ali também, né? Pra poder, né, diminuir mais ainda, desacelerar a absorção desse carboidrato. Tudo isso pensando que ele tem que conseguir aderir à dieta ainda. E tem que conseguir aderir à dieta. E ela falou assim, era engraçado que ela começou a engordar, ela falou assim, eu fui em vários médicos aí, ninguém deu conta de mim. E você conseguiu com seus farelos. Ela falou assim, você conseguiu resolver minha vida aí com seus farelos que você prescreveu. É porque eu tinha colocado psyllium ali na dieta, então toda a dieta tinha bastante fibra também para reduzir a questão do índice glicêmico da dieta, né? E fui monitorando e falava pra cuidadora assim, vai vendo aí a questão da glicemia. E a gente, né, e vamos torcer pra ela comer. E às vezes ela dava o migué, ela não comia tudo também. Então assim, gente, você tem que ser meio que artista aí, né? A nutrição do idoso. Porque uma pessoa jovem, você coloca ali... Tem muita gente que tem uns mimimi também, a galera mais nova, né? Só que é mais fácil pra fazer ele entender. Né? Você passa o planejamento, fala assim, tem que seguir isso daqui, o cara é caixinha e ele faz. Mas o idoso é mais complicado. Né? Pô, Roberto, verdade. E uma coisa também. Eu queria saber o que você ia falar. Tem muitos idosos, tudo, às vezes vai funcionais e tal, ou por conta própria, às vezes compra aqueles produtos. Eu não sei muito por que eles compram aquilo, mas às vezes você vai ver alguns produtos que falam que é específico pra terceira idade, nome sênior, alguma coisa assim. Mas você vai ver basicamente maltodextrina com um pouquinho de vitamina e paga caríssimo. Eu acho assim, a maioria das vezes, se for comparar com whey protein, que é muito mais barato, acho que seria muito mais vantajoso e tem gente que tem preconceito, né? Exatamente. Então a gente vê hoje também que tem muita mídia e muito marketing e tem muitos colegas também que... É assim, porque não é uma área específica, né? Às vezes o médico, ele é influenciado ali pelo representante do laboratório, na empresa multinacional que passou lá, né? Mostrou para ele lá um catálogo e falou assim, olha, isso aqui é bom para isso, né? Aí tá em alta, né? Na mídia. E aí acaba que ele prescreve pro paciente. Só que quando ele tá diante de uma avaliação,
E às vezes ele fala assim, ó, o doutor passou isso daqui para eu tomar. Então, eu gosto muito de discutir com o paciente, né? Discutir no sentido, assim, né? Da boa conversa. Mostrar para ele, assim, o custo e o benefício daquele produto. Porque tem aí várias da linha de suplementos proteicos da linha Senior. E aí você vai ver, né, de grandes multinacionais. E aí você vai ver ali e você vai ver quanto que custa uma lata de 400 gramas. Aí tá lá, 200 e tantos reais. Aí ele passou o paciente lá. Aí se você for fazer um cálculo da dieta dele para fazer a distribuição ali, a quantidade de proteína, vai precisar de uma quantidade muito grande daquilo ali para ele bater a meta proteica. Só que você vai ver que às vezes vai estourar as calorias. Por quê? Porque não tem muita proteína lá dentro. Né? Tem mais carbo, você vai ver, tem maltodestrina, tem um tanto de carboidrato ali. E a proteína mesmo é pouca, e você vai ver no rótulo, né? A qualidade da proteína também não é tão boa, né? Porque você vai ver, tem um pouco de whey, mas aí vai ter um pouco de proteína da soja, vai ter proteína da ervilha, às vezes tem a proteína da caseína, tem outras proteínas ali. Aí você tem que explicar para ele assim, olha, você vai investir uma grana nisso daqui que não vai ter tanto retorno, né? Assim, vai ficar muito caro o produto e não vai entregar o que realmente você precisa. E geralmente, cara, eu sou muito apaixonado pelo whey protein. Não é fazendo marketing do whey protein, mas tá no top 1, né, das proteínas, né, em pó. Você vai ver, vem a proteína, depois vem a albumina, e aí vai, né, o ovo, e aí vai as carnes. Então, assim, alto valor biológico, muito, né, saboroso, tem vários tipos de sabor no mercado. Fácil de ser... Muito versátil, dá bem com iogurte, diluído na água, batido no leite, amassado na banana, enfim, o meladinho ali que a gente fala que engana muito também, né? O paciente faz ali a papinha de whey para jogar em cima de uma fruta que é como se ele estivesse usando um leite condensado, né? Então, assim, engana bastante e é muito saboroso. E o custo também, muito, né? Aí eu mostro para ele assim, ó, esse produto sênior seu aqui e esse whey protein. Olha só, você vai levar 900 gramas por X, tem muito mais proteína por 30 gramas de pó do que essa latinha que tem quase nada pela porção. Então, se você for fazer um cálculo matemático também, você vai gastar muito mais dinheiro para pouca entrega do que você tomar isso daqui. Vamos fazer o teste? Aí ele vai falar assim, mas eu fui olhar no médico lá, o cara não me explicou nada disso, né? Não é julgar, né? Mas também não é a função dele, né? Ele não é um profissional da área de nutrição, né? Porque a gente vê muito médico passando dieta aí também, né? Que às vezes não é do entendimento dele. Então, a gente convence o cliente e no fim acaba dando tudo certo, né? Porque às vezes ele olha também o rótulo e vê que ela... É só, como diz muito, é mais para preencher rótulo, né? Ele vê aquele tanto de vitamina e fala assim, mas o produto é bom. Cara, mas com um polivitamínico aí também, de R$10 aí para 2 meses, você resolveria o problema dele, né? Às vezes tem doses tão baixas que a própria dieta que ele tá seguindo já vai suprir. Também, né? Então, tem muito disso. E a nossa luta diária ali também, né? No consultório, como profissionais da área, né? Da alimentação, mostrar, né, ser honesto com o paciente, mostrar isso para ele, né? E não é todo mundo que tem grana também, né, gente? A gente já falou sobre isso da questão, na nutrição, a questão socioeconômica, né? E tem colegas que parece que não tem muita piedade do paciente, né? E fala, não, você tem que tomar isso daqui. E ele confia no médico, né? Se ele vai no profissional ou na gente mesmo, ele confia. Então tudo que você fala para ele confia, ele acredita. Né? E às vezes a gente tem que desmistificar essas questões aí. Mas no fim acaba que dá certo, né? E aí o paciente fala assim, nossa, aí você tinha razão, né? Eu agora tô até gastando menos e parece que tá tendo uma qualidade melhor da dieta. Isso é interessante, né? Perfeito. E uma coisa também que fica muito ligada na terceira idade, essa parte de patologia, né? E uma coisa que eu queria saber. A pessoa tá lá, um exemplo, com 60 anos. A gente, às vezes, com 60 anos não consegue andar direito, ou tá com a visão péssima. Você fala, o que tá acontecendo? É a idade. Mas peraí, tem gente que tem 80 anos e não tá com esse problema que o cara de 60 tem. Então, como que dá pra realmente diferenciar aquele problema, às vezes de visão, ou corporal, ou mental, de ser realmente algo da idade, que é comum do corpo do ser humano e se degradando, para algo que realmente é uma doença se desenvolvendo, é uma patologia, é uma deficiência nutricional? Como que diferencia isso?
Então, muito interessante você tocar nesse assunto, porque a gente falou da senescência, né? E eu vou virar para essa câmera aqui para dizer, ó, senescência, para você gravar isso aí, hein? Grava isso daí. Senescência é o processo de envelhecimento natural. Então, nós vamos envelhecer, isso é natural, né? Nós vamos envelhecendo conforme o passar dos anos. E dentro do processo de senescência, nós temos as modificações fisiológicas, temos as modificações físicas do nosso corpo, né? Perda de massa muscular, perda de colágeno, perda da acuidade visual, tudo no nosso corpo envelhece, né? As papilas gustativas vai envelhecer, a velocidade de metabolismo, de digestão vai diminuir, né? Então, nós vemos várias alterações dentro né, da fisiologia do idoso, né? E no corpo dele também, os aspectos, né, físicos e corporais. Só que o que tem esse tabu entre a terceira idade é achar que tudo que acontece de ruim na vida dele, na terceira idade, está relacionado ao processo de envelhecimento. Isso não é verdade. Isso a gente chama de selinidade. Selinidade são as doenças que podem ou não aparecer dentro do processo de senescência. Por exemplo, na senescência, nós vamos perder a acuidade visual. Então, eu tenho um pouco da perda da visão conforme eu vou envelhecendo. É normal. Agora, um glaucoma, uma catarata, isso não está relacionado a envelhecer. Isso é uma doença que pode ou não, porque nem todo mundo vai ter catarata, nem todo mundo vai ter um glaucoma. Nem todo mundo vai ter uma hérnia de disco, nem todo mundo vai ter uma artrose de joelho na terceira idade. Então a pessoa correlaciona, isso aqui é coisa de velho, é doença de velho, é assim mesmo. Eu tô ficando esquecido. Isso aí é da terceira, isso aí faz parte, todo velho vai esquecer. Gente, não é bem assim, né? As pessoas têm que entender que se existe uma doença, ela precisa ser diagnosticada e ela precisa ser tratada. Você falou muito bem uma coisa interessante. O cara tá com 60 anos, aí ele tá com dificuldade de levantar de uma cadeira, ou ele tá sentindo dor nas costas. Ele fala, não, isso aí é normal, isso aí é coisa da terceira idade. Normal? Normal não. Peraí. Porque assim, a gente fala que hoje a idade é apenas um número da sua carteira de identidade. Porque nós temos paciente com 60 anos que já está numa cadeira de roda e nós temos pacientes e pessoas com 80, 85 anos que tá aí na academia puxando ferro. Eu poderia até citar aqui, né? A gente tem um atleta aqui em Pouso Alegre, dono de uma grande academia, não vou citar o nome dele aqui, né? Mas todo mundo vai saber de quem eu tô falando, que tem, eu acho que 80 anos e é um atleta de alta performance. Ele treina, a gente vê ele treinando na academia fazendo agachamento com 200 quilos nas costas. Então, você vai perguntar para ele, você sente alguma coisa? Você sente dor na lombar? Aí eu vou dizer para você assim, eu não sinto nada, eu vivo bem, eu vivo normal. Porque não está relacionado à velhice, né? A uma idade avançada. Está relacionado, às vezes, esses problemas aí ao seu estilo de vida. O cara não treina, não come bem, não alimenta certinho, não ingere proteína, não faz movimento resistido, ele vai ficar com dificuldade de levantar uma cadeira. Mas não é porque ele tá velho que isso vai acontecer, né? Porque tá em falta esses pontos aí, né? Que podem ser corrigidos. Então, quando você procura um profissional gerontólogo, o geriatra é o médico, né? Só o médico é geriatra. Mas hoje você vai ter um fisioterapeuta gerontólogo, que é o especialista na questão do envelhecimento humano. Você vai ter o nutricionista gerontólogo. Você vai ter até o arquiteto gerontólogo. Hoje tem formação em gerontologia para arquiteto, para engenheiro. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho a oportunidade de visitar alguns pacientes aí na casa deles, uma casa de um paciente idoso, ela não pode ser igual à casa de um paciente jovem, porque tem que ter algumas adaptações. Se ele tem dificuldade de acuidade visual, você tem que ser uma casa mais iluminada. Se ele tem instabilidade postural e propensão para queda, que é um dos gigantes da geriatria que a gente fala, os 5 Is da geriatria, né? Ele tem que ter uma casa ali, um piso antiderrapante, antideslizante, né? Ele tem que ter uma barra ali na parede ali do banheiro para ele se segurar na hora que ele vai tomar o seu banho, fazer as suas necessidades fisiológicas. Então, existem profissionais aí especialistas nisso, até na área da arquitetura e da engenharia, para planejar uma casa específica para um idoso, né? Então, mas no nosso contexto de saúde, a gente tem que avaliar essas
essas questões, né, do idoso para poder orientar ele. Não se pode normalizar um problema. Normalizar não, né? Não pode de forma alguma. Então, se você está com algum sintoma, você deve procurar um médico para poder ele fazer um diagnóstico diferenciado, né? Porque se for uma doença, né, que pode acontecer, não é todo idoso que vai ter demência senil. Né? Não é todo idoso que vai ter o Alzheimer. Mas se vier a acontecer, isso é uma doença e não está correlacionado ao envelhecer, né? Então você tem que tratar. É por isso que a gente tem os profissionais capacitados aí para hoje, né? Para fazer isso. E na questão físico-funcional, é a gente mesmo aí, né? Educador físico, personal trainer que também, né? Pode ser um gerontólogo também, né? Um profissional especialista na área da gerontologia, porque você vai montar um treino para um paciente idoso, né? Não vai ser um treino, como que você monta um treino para uma pessoa jovem, né? Também tem que entender da fisiologia, das patologias que ele tem, para você fazer uma ficha personalizada, né? Aquele treino de adaptação, de baixo impacto. Se é um paciente cardiopata, né? Você vai ter que saber trabalhar ali dentro da intensidade permitida para a doença, né? Com avaliação ali do nível de cansaço dele, de esforço, né? Que a gente tem uma escala de Borg, que a gente fala que a gente usa para poder avaliar essa questão do esforço, né? No exercício físico de um idoso. Então existem vários instrumentos também validados internacionalmente que a gente usa para poder fazer essa avaliação. Questionário de risco de quedas que você vai aplicar no paciente, né? Tem aquele Mini Mental também, que é um instrumento que a gente vai usar para avaliar a questão da cognição, se ele tem propensão para Alzheimer. Então existem as ferramentas, né? E para isso o gerontólogo ele tem essa formação dentro desses quesitos, do entendimento de todas essas modificações aí. Então, é muito interessante. Perfeito. Espero que todo mundo que esteja escutando isso veja que não tem que esperar o problema chegar para tentar resolver, né? Exatamente. Pode né? realmente evitar tudo. Hoje nós temos aí como eu disse, né, o acesso à informação. Então, se você aí tá marcando bobeira, você precisa assistir mais um podcast aqui da GWF, né? Ficar antenado aí nas redes sociais também, em sites de confiança, né? De material científico validado para... isso é muito fácil hoje, né? Pro idoso que gosta de ler, assistir programas televisivos, né? de alta relevância dentro dos assuntos para que você venha se orientar, né? E também fazendo um merchan aqui, né? Eu acho que é interessante, né? Você pode também estar procurando ali a nossa clínica aqui em Pouso Alegre, a Clínica Referência, que a gente trabalha com isso. O ano passado eu desenvolvi um projeto lá na clínica que eu nomeei de SAST. O SAST é o Serviço de Assistência e Saúde na Terceira Idade. E isso, né, dentro da área da gerontologia, nós temos a nutrição do idoso, que a gente atende, né, específico para isso, né, com formação, especialização na área da nutrição do idoso, a fisioterapia gerontológica também. Nós temos, né, o psicólogo, o gerontólogo também, que entende da questão da psicoterapia na terceira idade, né. E ali tem né, um grupo, uma equipe multidisciplinar especialista em gerontologia para trazer esse atendimento. Então nós temos psicólogo, temos nutricionista, temos fisioterapeuta, né? Tem a questão do educador físico também voltado para isso, né? Para trabalhar planejamentos de treino funcional voltado para a terceira idade, né? Então é um dos nossos projetos aí. E se você também passa por esses problemas, se você conhece alguém, tem um ente querido aí, o seu pai, o seu tio, você pode estar entrando em contato com a gente aqui em Pouso Alegre, na rua Antônio Sarquis, no número 198, aqui no bairro Primavera, logo atrás da Clínica Corpus, ali a nossa clínica referência, ela tem esse departamento lá dentro para cuidar da saúde do idoso, né? Esse serviço de assistência de saúde na terceira idade. Pode estar procurando a gente também. E eu queria refrisar também para vocês aqui, e até para o público que está nos assistindo aí também, que nós temos uma parceria também com uma colega também, que ela abriu uma agência de cuidadores, né? Chama Cuidar e Acolher. Vocês podem seguir aí ela no Instagram, @Cuidar e Acolher. A Cidinha é uma profissional da enfermagem que trabalha há muitos anos aqui no jornal, e alguns meses ela abriu essa agência também. Então, se você precisa de um acompanhante, né, se você precisa de
uma pessoa para acompanhar o seu pai, o seu tio, dentro do hospital ou a nível de domiciliar também. Existe ali uma agência ali com profissionais capacitados para isso também. Na nossa clínica, além desse serviço do SASH, desse programa, nós temos agora também, que a gente começou aí tem uns 2 meses, o nosso serviço de hidroterapia, que também em Pouso Alegre, né? E para o idoso é muito bom para ele fazer um tratamento hidroterápico ou a hidrofuncional, que é exercícios dentro da água. Porque geralmente o idoso vai ter esses problemas articulares, artrose, desgaste aqui, desgaste ali. Então, o tratamento aquático vai proporcionar para ele essa melhora da função, né, sem impacto, né, trabalhar dentro de uma água aquecida, né? Então tem os recursos físicos da água ali, a flutuação e outros que vai proporcionar para ele também uma reabilitação de qualidade sem trazer malefício articular, né? Então você pode entrar em contato conosco aí também e nós temos ali alguns pacotes excelentes ali para reabilitação aquática. Tudo isso lá na Clínica Referência, hein, galera? Aqui em Pouso Alegre, o Antônio Sarquis, número 198, bairro Primavera. O telefone, o número lá é 35 99 879 3627. E nós temos o 35, né, que é o 3647 0006. Então você pode estar entrando em contato tanto no nosso WhatsApp como no nosso telefone fixo também na clínica. Vai estar falando com a nossa secretária Isadora. Ela vai estar dando essa assistência, explicando para vocês aí o nosso método de tratamento, a forma de tratamento, valores e etc. E a nossa agenda. Então, esperamos vocês lá com a gente lá. E também não esquecer aí da Cuidar e Acolher também, né? Se você precisa aí de um acompanhante aí, pode entrar em contato lá que nós temos um time também capacitado aí para dar esse suporte aí a nível hospitalar ou domiciliar. Perfeito. Roberto, muito obrigado pelo bate-papo. Tenho certeza que... Eu gostei demais. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês aí. GWF é uma empresa séria, eu sempre tenho falado para os pacientes, né? Eu vou fazer o marketing aqui também. Eu mando os pacientes para cá porque suplementação de qualidade, preço, né? E fidelidade, né? Honestidade do produto e do trabalho e bom atendimento é aqui na GWF Pouso Alegre, né? Tem outras unidades também, né? Vocês têm aí na Borda. Vários pontos de venda. Vários pontos aqui, então... Pode vir que o negócio aqui é topzera mesmo e vai ter desconto, né? Com o cupom Linhares aí. Se chegar aqui e falar assim, ó, é paciente do Dr. Roberto Linhares, já tem desconto aí gerado aí para vocês aí, para você levar um suplemento aí, um produto de qualidade aí para vocês. Beleza, galera? Tamo junto aí, muito obrigado aí pela audiência e pela atenção e precisando da gente, estamos aí para falar, né, sobre nutrição da terceira idade, nutrição esportiva, reabilitação ortopédica, reabilitação do idoso. Tá tudo em casa. Perfeito. Se você quiser continuar acompanhando mais conteúdo de qualidade, igual este daqui, continue acompanhando o GWF Podcast.